E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos comentar alguns itens, questões, ou seja, exercícios, sobre um tema que nós já falamos aqui. E eu sempre sugiro para o aluno, para você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, que retorne à parte teórica dessa aula. É importante que você dê uma olhada lá. Dá uma olhada. Ela vai, com certeza, ser fundamental para que você possa ter uma compreensão melhor dos comentários que nós iremos fazer sobre esses itens, sobre essas questões, ou seja, sobre esse exercício. Não deixe de reassistir a aula sobre a democratização no Brasil, ou seja, o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na luta pela redemocratização brasileira. Nós já trabalhamos esse tema, toda uma parte teórica, você vai lá, você dá uma olhada, antes até mesmo de analisar essa aula, ok? Aí depois você volta para cá, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Nosso primeiro item, porque nós estamos diante do Enem, então nós vamos chamar de item. Nosso primeiro item, na verdade, é do Enem, e é importante você observar a pegada desses itens do Enem. Geralmente eles vêm com um fragmento, tá? Depois do fragmento você vai ter o enunciado, comando, ou seja, o que ele vai perguntar, e aí você tem a resposta e as demais opções erradas nós vamos chamar de distratores. Então é muito importante observar esse movimento nesses itens do Enem. E aqui o primeiro item, olha só, e analise logo, vai logo analisando, até para facilitar o seu entendimento da resposta. Porque se você analisa o fragmento, você entende com maior facilidade o enunciado. Antes até mesmo de olhar para o enunciado, você vai analisando aqui o fragmento. As informações sugeridas por Antônio Manuel estão imersas em um jornal dividido entre o real e o que podemos chamar de situacional. Então, ele está falando que nós temos informações de um indivíduo, um tal de Antônio Manuel, e que essas informações elas estão ali, imersas em um determinado jornal, entre o que é real e o que é a situação de fato que está acontecendo. O artista transforma todo o clima de repressão que se vivia no Brasil na década de 60 a 70 e o começo dos anos 80, ou seja, de 64 a 85, o artista transforma todo o clima de repressão na própria matéria do seu trabalho. Então, toda a repressão que basicamente está acontecendo no país, censura também, ele vai evidentemente colocar lá na matéria do trabalho dele, utilizando os meios de comunicação como arma, ou seja, a irônica. Ele usa o jornal como arma, ironicamente, para poder se expressar contra esse momento de fechamento político, de tortura, de repressão, de censura, que se teve no Brasil de 64 a 85, durante esses 21 anos de ditadura militar civil, dentro desses chamados governos militares civis. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, que foi um momento de maior fechamento político, e mesmo no momento de abertura de Geisel e Figueiredo. Até porque o processo de abertura desses governos militares, civis, foi uma abertura lenta, gradual e segura para esses militares e civis que apoiavam também o regime. Então, ele começa contra a estrutura de poder de um Estado autoritário, ou seja, ele vai utilizar, olha só, ele é um artista, ele é um jornalista, ele usa o jornal como principal instrumento para resistir contra essa repressão, contra esse estado de exceção, contra esse estado ditatorial que se
autoritário que se construiu no país. Então ele vai utilizar o jornal. E os movimentos de resistência aconteceram através de jornais, ocorreram também no teatro, na música, nas artes plásticas, ou até mesmo a resistência por parte dessa sociedade civil, ela vai acontecer através de ações guerrilheiras, de movimentos guerrilheiros, através de guerrilhas urbanas, como o movimento MR8, Vá Palmares, ou até mesmo guerrilha rural, como é o caso da guerrilha de Araguaia. Então, a sociedade civil, ela vai resistir a esse processo de fechamento político no país, a essa ditadura, ela resiste de diversas formas, utilizando diversos meios, e um deles, com certeza, vai ser o jornal. Basicamente, né, com as armas do inimigo. Beleza. Então, dentro dessa interpretação, o que nós poderíamos observar? Qual seria a interpretação desse fragmento? Letra A, burlar a censura, contribuindo para a análise da vida social. Olha só, é o que ele está fazendo. Ele está burlando a censura. É porque ele está escrevendo de uma forma irônica. Ele está usando a ironia. Isso é uma forma de burlar a censura, fazendo uma análise do que está acontecendo naquele momento do cotidiano da sociedade brasileira. Então, resposta, letra A. Justificar o regime, não. Criticar. Estimular a livre interpretação, pelo contrário. Até porque ele está escrevendo de uma forma irônica. Aprimorar o alcance das informações, pelo contrário. Manipular a visão coletiva, ele não está querendo manipular, até porque ele não está escrevendo de uma forma o quê? Explícita. Ele está colocando implicitamente, através de ironia. Ok? Beleza? Então, resposta, letra A. Aqui nós temos uma imagem, né? Quero votar, né? Flá direta, o voto é nosso, direta já, né? Vote ou deixo, queremos votar, votem para suas casas, o povo, né? E alguém aqui vestido com uma fardinha militar, dizendo, volte para sua casa porque vocês estão fazendo a coisa ilegal. E pelo contrário, o que a gente observa claramente na imagem, a imagem nos mostra, principalmente quando ela está falando de voto, direta já, ela vai nos mostrar da maior manifestação popular até hoje existente na história da República Brasileira. Da maior manifestação popular existente na história da República. 1984, o movimento das diretas já. Um movimento que envolveu diversos setores da sociedade brasileira. Um movimento que envolveu diversas instituições. Um movimento que envolveu diversos partidos políticos. Um movimento que envolveu estudantes, jovens, idosos, mulheres, homens, políticos ligados a partido de direita, de esquerda, de centro, artistas. Um movimento que ganhou força a nível nacional. O movimento pelas diretas já. Ou seja, em 84, essas manifestações vão para as ruas, e eu posso dizer para vocês que em 84 eu estava nas ruas, eu era jovem, eu estava na Praça Deodoro, participando das diretas já, aqui em São Luís. Eu era um jovem, né? Em 1984, eu estava, na verdade, com 15 anos, mas sempre gostei muito dessas questões de grêmios estudantis, né, etc. e tal. Sempre fui muito envolvido com isso, e eu estava, evidentemente, nas ruas, inclusive cantando o hino nacional, não de uma forma a respeitar uma ditadura, mas cantando o hino para resistir a ela. Indo para as ruas e se manifestando e pedindo eleições diretas em 84. Ou seja, exigindo que o Congresso votasse a favor da emenda Dante de Oliveira, que foi o parlamentar que propôs as eleições diretas para presidente da República em 84. Infelizmente, o Congresso Nacional, a
a maioria dos parlamentares não apareceram. Apesar da emenda Dante de Oliveira sair vitoriosa, mas ela precisava da aprovação de mais de 300 parlamentares. E alguns parlamentares faltaram. Ou seja, a emenda não teve quórum, voto suficiente para passar. Nós tivemos ainda as eleições indiretas em 1985, quando se tem o colégio eleitoral, de uma forma indireta, elegendo Tancredo Neves e Sarney, que formaram ali a chamada Aliança Democrática. Quer dizer, a manifestação é pela direta. A manifestação é legítima. O povo está nas ruas lutando contra a ilegalidade que as eleições indiretas. Que as eleições elas se tornaram indiretas no Brasil através dos governos militares e civis. Foram os atos institucionais, lá no governo Castelo Branco, que cancelaram as eleições diretas para presidente da República. Então, as manifestações estão indo para as ruas, exigindo, na verdade, uma legalidade das eleições diretas. Ou seja, para se acabar com as eleições indiretas no país. E aqui vem o comando, né? O comando do item, ou seja, o enunciado. Olha só, a imagem, tá aqui, vamos voltar novamente para ela. A imagem, faz referência a uma intensa mobilização popular, que é o movimento das diretas já. Beleza? E pode ser traduzida como? Essa imagem pode ser traduzida como? Olha só a letra A. Campanha popular, olha só o povo, olha só o povo da imagem. Campanha popular que confrontava, que estava ali, se manifestando, sendo contrário, à legitimidade das eleições indiretas no país. Ou seja, o povo estava nas ruas contra a legitimidade das eleições o quê? Indireta. Porque as eleições indiretas, elas eram legítimas. Legítimas por quê? Porque elas foram asseguradas por atos institucionais. Atos institucionais é que legitimaram as eleições indiretas para presidente da República durante o governo Castelo Branco. Então está lá o povo confrontando algo que era legítimo. Mas legítimo por quê? Porque foi imposto pelo autoritarismo do regime durante o governo Castelo Branco. Então, resposta, letra A. Letra B. A manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado? Não. Eleições para presidente da República. C. As passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina? Na Argentina, não. Está se discutindo aqui um fim de uma ditadura no Brasil, mas não na Argentina. As eleições, a luta pelas eleições diretas no Brasil. Letra D. Os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura. O processo de abertura lento e seguro foi o processo imposto pelo regime autoritário militar civil brasileiro. No governo Geisel, no governo Figueiredo, nós temos um processo de abertura lenta e gradual do regime. Esses comícios e essas manifestações não querem esse tipo de abertura. Pelo contrário, querem eleições diretas já para presidente em 84. Letra E. O movimento que exigiu direito à igualdade de voto? Não. A luta não é essa, a bandeira não é essa. A bandeira é que se vote de uma forma direta para a presidência da República. Então, por isso, resposta letra A. A campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país. Ok? Beleza? Temos aqui o terceiro item. Olha só o fragmento. Depois de 10 anos de aparente imobilidade, 77.950 operários estavam em greve em São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema, o chamado ABCD, a região do ABCD, coração industrial do país. Em todas as fábricas, os operários cruzaram os braços, em silêncio. Apanhado de surpresa, o governo militar ficou por algum tempo sem ação. Os empregadores, os patrões, por sua vez, sofriam um sério prejuízo a cada dia
de sua greve. Então aqui nós estamos falando de uma das maiores manifestações de setores da sociedade civil, não apenas para lutar pelos seus direitos, da sua categoria, mas para lutar também por um processo de liberdade democrática. Nós estamos falando das manifestações operárias que ocorreram na década de 70 no Brasil, na região do ABCD, a Paulista, a região considerada como o polo mais industrial na ocasião no Brasil. Os operários pararam, fizeram greve. Essas manifestações, inclusive elas tiveram, as assembleias, tiveram a participação até mesmo de outros setores que não eram operários, estudantes, intelectuais, porque essas manifestações, além desses operários levantarem a bandeira da luta por melhores salários, por melhores condições de trabalho, eles também levantaram a bandeira da luta contra a ditadura, da luta pela abertura política. Então, essas manifestações não foram apenas no sentido de o quê? De garantir direitos trabalhistas, mas foram no sentido também de lutar contra a ditadura no país, ok? O movimento sindical, olha só, em fins dos anos 70, começou a se articular e a patrocinar greves de significativa repercussão. Essas greves, olha o comando, aconteceram em um contexto político institucional de quê? As greves acontecem em qual contexto político? Em qual contexto? No contexto que nós estávamos, inclusive, tendo um processo de abertura. Elas vão ocorrer no governo Figueiredo, mas era uma abertura lenta, gradual e segura. Mas ainda era um contexto autoritário. Ainda era um contexto de ditadura, mesmo que se passando por um processo de abertura. Letra A. De revogação da negociação coletiva, não. Pelo contrário. Afirmação dos direitos individuais por parte das minorias, também não. Suspensão da legislação trabalhista, não foi suspensa. Limitação à liberdade das organizações sindicais e populares, aí sim. Porque era um contexto de autoritarismo. Então, sindicatos e manifestações populares, mesmo com o processo de abertura, ainda existiam limites. Os governos militares e civis, ainda mesmo o processo de abertura, ainda impunham limites para as manifestações sindicais e até mesmo a manifestações populares, principalmente contra o regime, né? Ou até mesmo por direitos políticos, por direitos trabalhistas. Então, claramente é o que se observa nas manifestações desse novo sindicalismo, um novo porque se tem não apenas uma luta por melhorias trabalhistas, mas se tem uma luta também pelo processo de abertura política do país. Então, resposta à letra D. Letra E. Discordância dos empresários com as políticas industriais, não. Até porque quem está nas ruas não são os empresários, são os operários. Ok? Beleza? Então, letra D. Aí nós temos aqui um quarto item, também do Enem. Vamos ver aqui. De um ponto de vista político, olha o fragmento. Achávamos que a ditadura militar era a antessala do socialismo e a última forma de governo possível às classes dominantes no Brasil. Diante de nossos olhos apocalípticos, ditadura e sistema capitalista cairiam juntos, num único e harmonioso movimento. Isso é o que pensava alguns setores da sociedade. Alguns setores acreditaram que no momento em que eles lutassem para derrubar a ditadura militar civil no Brasil, eles iriam também derrubar, né, o sistema capitalista. Alguns acreditavam. A luta especificamente política estava esgotada. Tanto prova que alguns deles optaram pelo quê? Optaram por participar de movimentos guerrilheiros, de lutas armadas. Compartilhando da avaliação presente no texto, vários grupos de oposição ao regime militar, 60 e 70, lançaram-se na batalha política, seguindo qual estratégia de luta? Aliança com os sindicatos? A incitação de greve? Não. Porque eles querem acabar com o sistema capitalista, derrubar o regime. Então, olha só, organização de guerrilhas no campo, na cidade. Resposta, letra B. Letra C, apresentação de acusações junto à anistia, pelo contrário,
Conquista de votos pelo MDB, não. Mobilização da imprensa, não. Porque ele fala de acabar com o sistema capitalista e derrubar a ditadura. Então, resposta, letra B. Organização de guerrilhas no campo e na cidade. Um grande abraço e até o próximo encontro.